para a gente começar aqui, então, autodisciplina, ações para se tornar disciplinado. O que é essa autodisciplina? Bom, vamos partir do princípio que o que é disciplina, né? É fazer o que você precisa fazer, o que você deve fazer, mesmo que você não esteja nem um pouco afim de fazer, entendeu? Então, você tem que fazer. Tá? Seria mais ou menos essa definição. Ou seja, fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha a menor vontade de fazer. Tá, professor. E como é que a gente adquire esse hábito, vamos dizer assim, de fazer o que a gente não quer fazer? Então, William, é o seguinte, rapaz, isso aí tem alguns aspectos que a gente precisa entender dentro do que diz respeito, né, a essa questão da disciplina e principalmente da autodisciplina. Eu dei um contexto geral da disciplina, né, o que é disciplina. E depois a autodisciplina é basicamente você aprender, eu estava pensando sobre isso, e é você aprender a dizer não para um monte de coisa que te cerca. Vou dar um exemplo. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar aqui, por exemplo. Se eu não tivesse afim. É diferente, eu gosto, é diferente, né? Mas tem muitas pessoas que preferem estar fazendo alguma coisa que não está fazendo. Então, vamos lá. Ele vê televisão. Eu poderia botar numa sériezinha, porque aquilo dá para ele o quê? Uma sensação de prazer e tal. Vamos pegar outra coisa. O cara poderia estar, sei lá, ele poderia estar fazendo uma caminhada, né? Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não fazendo aquilo que ele estaria fazendo, digamos, trabalhar. Mas ele precisa trabalhar. Entende? Então, a questão é fazer, por isso que eu disse para você, para que o indivíduo possa se organizar em relação a isso, né? Para poder fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem ter a vontade de fazer. Uma das coisas que ele precisa fazer... Eu diria que tem 4 grandes coisas que ele precisa fazer, tá, William? Primeira coisa, olha só. Ele precisa entender o porquê que ele tem que fazer. Entendi. Tá? Ele tem que ter a noção, ou seja, vamos dizer assim, ó, ele tem que ter no aspecto racional, entender por que é que ele tem que fazer. Esse é o primeiro passo. E nunca se esqueça que o que eu vou falar para você agora tem sempre uma área de processamento cerebral para poder fazer aquilo. Vou até te mostrar o cara aqui, lembra? Ó, vou pegar aqui só um pouquinho, que ele está aqui do lado, que eu tenho que esticar o braço. Ó, quando nós falamos em ter a compreensão de por que fazer, a razão pelas coisas, o aspecto racional de por que fazer o que eu tenho que fazer, é aqui na frente, ó. É no pré-frontal. Tá? Então, eu tenho que entender o que cerca, né, esse fazer, ou seja, essa ação, mesmo que eu não queira fazer. Primeira coisa é entender, então, o porquê que eu preciso fazer. A segunda coisa é você observar, policiar, ficar ligado no ambiente que você está inserido. Porque o ambiente influencia, professor? Para você ser um cara disciplinado, você tem que cuidar do ambiente que você está inserido. Pensa comigo. Se eu quero me disciplinar a, por exemplo, parar de beber ou parar de fumar. Tem que sair perto dos amigos. Se eu tiver amizade com quem fuma e bebe, pelo menos na fase inicial, já que eu estou querendo mudar meu comportamento, olha só, eu não quero mudar meu comportamento para ser disciplinado, então eu tenho que fugir desses estímulos que inicialmente fazem com que eu corra risco de não cumprir aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, a minha disciplina depende do ambiente. O ambiente pode ser muito propício, né? Então, se eu for para um ambiente onde ninguém fuma e ninguém bebe, se eu não vejo, se eu não cheiro, entende? Se eu não estou vendo o cara beber, se eu não estou cheirando, cara, é muito mais fácil eu não pensar naquilo, concorda? Concordo. Então, para que isso, William, na fase inicial. Estou falando na fase inicial, porque depois você vai conviver com as pessoas de qualquer jeito. No ambiente de trabalho vai ter gente que fuma, então não adianta. Eu estou falando na fase inicial, ou seja, para você começar o processo de autodisciplina. Então vamos lá. Primeiro, razão. Tem que entender, tem que ter consciência do porquê. Depois, eu tenho que cuidar do ambiente. E como é que eu observo o ambiente que está à minha volta? De novo, aqui, ó, eu tenho que observar o que está rolando para ver o que me estimula negativamente ou positivamente. Entendeu? Tá. Terceiro, eu tenho que me planejar. Porque a disciplina exige planejamento. A pessoa não consegue manter a disciplina se ela não criar determinadas estratégias, se ela não tiver determinadas estratégias para poder cumprir o propósito.
Uhum. Entende? Então ela tem que se planejar. E onde é que ela se planeja? Aqui. Uhum. Também no pré-frontal. Você vai entender por que eu estou te mostrando essa região daqui a pouco, tá? O pré-frontal que fica aqui atrás do osso da testa aqui, tá? Então, planejamento. Quando eu falo de planejamento, você tem que pensar em estratégia. Bom, o que eu posso fazer? Se eu quero ter disciplina de fazer atividade física de manhã, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que botar minha roupa, eu já tenho que botar um despertadorzinho para Dormir com a tocar, roupa da academia. roupinha da academia do ladinho, tênis pronto. Ou seja, a hora que eu abrir o olho, a primeira coisa que eu vejo é o que está ali me lembrando que eu tenho que fazer. Entende? É isso, tem que estar tudo facilitado. Vou repetir que isso que eu estou falando para vocês agora, estou falando para você e para vocês que estão estudando a gente, isso é principalmente as primeiras semanas, tá? Primeiras semanas, porque depois, William, se você repete, você vai entender que vai virar o quê? Vai virar um hábito. É isso aí. Então, o nível de esforço que você vai ter que fazer daqui a um tempo vai ser menor. Mas no início, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que ter uma ação diferente. E essa ação diferente, de novo, é esse compartimento aqui da frente, o lobo frontal. Tá? Bom, então vamos lá. Preciso ter consciência do porquê que eu tenho que fazer. Cuidar com o ambiente que eu estou inserido. Tenho que observar o que ajuda e o que me atrapalha. Depois, tem que fazer o quê? Terceiro que a gente falou agora, planejamento. Ou seja, sem planejamento eu não vou chegar a lugar nenhum. E o quarto, que eu diria que as pessoas têm muita dificuldade nesse quarto passo, que é o que eu chamo de resiliência. O que é resiliência? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter o quê? Você vai ter que começar a pensar que fazer uma vez não vai dar certo. Você tem que fazer várias vezes. William, você não adquire, lembra que a gente já falou sobre isso? Você não adquire a excelência fazendo poucas vezes aquilo que você tem que fazer. A repetição vai fazer com que você alcance a excelência. Só que no início isso é dolorido. A mudança de comportamento dói. Eu acho que muita gente já tentou fazer esse processo, né, professor? E aí chega no meio do caminho e desiste, chega no meio do caminho e desiste. Eu acho que é porque a gente não consegue ter aquela visão que o professor está explicando aqui, macro, assim, né? Pequenininha, grande, a médio e longo prazo, né? Onde a gente possa, assim, olha lá, eu vou chegar até lá. Mas para isso eu tenho que passar pelos degraus da dores, vamos dizer assim, Exatamente, né? que é o início. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Eu vou te explicar, William. O que acontece com a maioria das pessoas é o seguinte: eles confundem motivação com disciplina. Motivação é o seguinte, cara, eu quero mudar. Putz, eu vou fazer. Eu vi um cara que conseguiu, sei lá, ele conseguiu emagrecer, ele conseguiu estudar, o cara tirou nota baixa. Vou pegar os nossos alunos aí, ou então um professor que está querendo melhorar na carreira, ou um aluno e tal. Ele está querendo melhorar, ele vê um cara, ele se espelha naquela pessoa e vai correr atrás. Então ele vê o resultado, ele fica motivado, ele vê, funcionou. Então eu vou fazer tal. Só que é o seguinte, a motivação é só uma faísca, porque ela dura pouco. Sabe, você pega e bota o foguinho, ela vai acendendo foguinho. Como é que você vai ter que fazer para o fogo pegar de verdade? Tem que botar lenha. E a lenha é exatamente o quê? A disciplina. Tu vai ter que ir alimentando todo dia, com disciplina. Aí tu vai ter, para você manter aquilo sempre, aquela chama acesa dentro de ti, tu tem que fazer o quê? Tu tem que entender por que você está fazendo. Então, entender qual é a razão, por que eu quero chegar onde eu preciso chegar. Depois que ele entende, depois ele cuida do ambiente, porque não adianta, se você tiver inserido, continuar inserido no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com o mesmo nível de motivação que te cerca, cara, a chance de dar errado é grande. Isso é então, verdade. Muitas vezes... Pode falar. Isso é verdade, porque desde quando eu saí do Brasil, eu troquei vários de ambiente, sabe? E quando você acaba ficando num ambiente muito tempo, você acaba já tendo seus novos amigos, tendo o seu novo ciclo, e aí cada nível de amizade é aquilo, né? Tem até aquele, acho que eu já comentei aqui em algumas lives, que se você quer ser bem-sucedido ou em alguma área tal, vá para uma roda onde tenha pessoas que pensam da mesma forma, né? Do que você, para que você seja parecido com aquela pessoa. Então, se você quer ser autodisciplinado, por exemplo, no caso de estudos, né? Vai para um ciclo onde o pessoal está estudando frequentemente. E aí você vai ser o próximo a entender como é que funciona esse ciclo. E assim sucessivamente, né, professor? A questão aqui, que todo mundo fala, academia, porque todo mundo desiste. Porque chega, que nem o professor falou, eu quero ter aquele resultado daquela outra pessoa, tá totalmente motivado.
Aí quando começa a puxar os pesos e começa a vir as dorezinhas aqui no peito, no braço, na perna, no caso da mulherada, aí já começa a balançar, daí dá aquela chuvinha, já começa a cair, né? Porque às vezes não está dentro de um ciclo onde várias pessoas fazem exercício. Porque se ela troca o ambiente dela e procura pessoas que estão buscando a mesma coisa, eu acho que se torna mais fácil para ela conseguir alcançar o objetivo dela. E automaticamente conseguir a disciplina que em dias de chuva, em dias de frio, é os dias mais difíceis. Por exemplo, no caso da academia, né?